Conseguiu entrar aí? Bom dia, professor Kleber Cardoso Xavier, tudo bom? Tá. Gente, o Kleber, ele está falando diretamente do local de trabalho dele, tá? Que é uma escola parque em Brasília. O Kleber é um querido amigo, do qual eu tive a honra de fazer parte da banca de doutorado dele, que é sobre esse tema de todo esse movimento, né, que foi muito importante no Brasil, do Anísio Teixeira. E com essa fala dele, a gente também vai poder ver vários pontos que nós estávamos discutindo aqui nessa primeira parte da nossa aula. O Kleber é arte educador, tem formação em teatro, mas também você também tem formação em artes visuais, não é, Kleber, ou não? Então, eu sempre abandonei. Eu fui até aluno da FAV, mas não terminei. Eu preciso terminar. Eu sou formado em licenciatura em dança. Ah, em dança. E é um professor atuante na, nas causas aí pela arte e educação, né, não só no contexto brasiliense, mas também na integração das vozes, né, em termos da FAEB nacionalmente. E, Kleber, quero então dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa turma, né, aqui na FAV, nessa FAV agora de telepresença, e te agradecer por poder ter tirado esse tempo e conversar com a gente, tá? A palavra é sua. Olha, muito obrigado pela oportunidade do convite. É sempre um prazer estar com vocês da UFG, né? Minha casa também, considero aí meu ambiente de estudo. Uma coisa que gostaria de deixar registrado é que eu morei em Goiânia, né? E frequentei a UFG durante muitos anos. Isso sempre me deu muito prazer. Meu irmão mora aí perto do Campo Samambaia, ali perto do Itatiaia, um lugar chamado Alice Barbosa. Então, eu sempre estou nas cercanias da UFG. Eu começo a minha trajetória de estudos de uma maneira um tanto distante das artes, porque minha mãe trazia um discurso de que se eu fizesse arte eu não teria como sobreviver. Né? E hoje eu vivo disso, né? Eu sou professor de arte. Mas esse era o pensamento na minha família. E aí eu fiz primeiro curso na área de tecnologia, depois licenciatura em matemática e tudo mais. Mas eu consegui voltar para o caminho que eu almejava, que era a parte das artes. Então, vamos conversar sobre... Acreditem no curso de vocês, porque espero que seja licenciatura. Acho que é o primeiro que eu foco. Assim, eu sempre, se alguém estiver fazendo bacharelado, eu já falo, faz a licenciatura também, vale a pena, né, para dar uma oportunidade para o futuro. Eu preparei para vocês uma apresentação rápida. A professora já apresentou aqui a situação. Eu estou em sala de aula nesse momento. Meu diretor foi comunicado, ele autorizou a gente fazer essa conversa dentro da nossa sala de aula, dentro do ambiente da Escola Parque. Em algum momento, ali para o final da nossa fala, eu vou transferir a comunicação para o meu celular, e aí a gente vai passear pela escola e vai viver um pouquinho a realidade. Ai, que ótimo. Isso aqui. Maravilha. Então, basicamente vai ser isso. Eu vou apresentar algumas imagens, muitas imagens, na verdade. Eu sempre sou muito cheio de imagens, porque eu gosto de usar isso. E algumas provocações, até mesmo para que vocês pensem numa iniciação científica ou numa iniciação à docência, numa pesquisa com a professora Leda,
Eu também espero ser aluno, quem sabe num pós-doc aí no futuro, porque essas provocações são bem interessantes. Professor, eu vou compartilhar, tudo bem? Tudo bem, Kleber. Se Caso, precisar de ajuda, fala. caso eu não consiga ver mais vocês, eu gostaria de pedir que vocês abram o microfone e provoquem por voz, porque eu não sei como é que vai ficar aqui. Mas sigamos. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido do que geralmente eu falo, eu converso demais. Então, a proposta dessa aula para vocês é o impacto de Anísio Teixeira no ensino de arte no Brasil, pavilhões de artes industriais e as escolas PAC. Aqui tem uma inversão do título, que depois é que eu fui prestar atenção, que é primeiro as escolas PAC e os pavilhões de artes industriais. Mas esse diálogo dessas duas estruturas é interessante, eu espero abordar bem isso com vocês. Meu nome é Kleber Cardoso, eu sou da Secretaria de Educação do Distrito Federal e sou vice-líder do grupo de pesquisa MEMAG da UNB. Só um instante. Tudo bem? Estou dando aula na UFG. Beijo. Desculpa a interrupção, pessoal. Então, a pesquisa, né, que eu fiz no doutorado, ela é uma continuidade da minha pesquisa de mestrado. Então, primeiramente, como que eu cheguei nessa pesquisa de mestrado? Eu era funcionário do Ministério da Educação, eu assessorava o ministro Haddad, na Secretaria Executiva. E aí, quando eu pedi demissão, porque eu passei no concurso do GDF, eu fui trabalhar dentro de uma escola PAC. E eu nunca tinha ouvido falar dessa tipologia escolar. E aí tem essa frase de Fernando Pessoa que dialoga muito com a minha história. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, primeiramente, eu estranhei aquele espaço onde eu fui trabalhar, e depois eu me entranhei nele de tal maneira que eu fiz o mestrado e o doutorado, espero fazer o pós-doc, sempre aprofundando cada vez mais verticalmente nesse assunto. E o autor sou eu. Para além de uma análise psicológica ou freudiana, psicanalítica, eu sempre tendo a falar das coisas em primeira pessoa, porque eu opino sobre aquilo que eu vivenciei, sobre aquilo que eu escrevo. Então, eu sempre me faço presente nas minhas escritas, né? A pesquisa que eu fiz de doutorado, ela é intitulada Escola PAC, apontamentos sobre Anísio Teixeira e o ensino de arte no Brasil. E essa é uma foto que eu tirei da janelinha do basculante do banheiro do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, no Flamengo, no Rio. Então, a trajetória da pesquisa está dentro da tese, né? Então, essa imagem tem a sujeira do vidro, toda uma realidade do cotidiano que foi resgatada e colocada na pesquisa. É uma pesquisa histórico-documental em acervos brasileiros. Eu percorri 7 unidades federativas, sendo 5 um foco específico de existência de uma escola PAC, provavelmente, e 2, eu investiguei somente a parte de acervos, mas que tem traços de escola PAC. Ao todo foram 21 viagens a 7 municípios. Professor, com licença. 215. Oi? Com licença. O que é a escola PAC? Você podia me dar uma definição? Eu vou definir agora para você, só um instante. Ah, tá. É porque estava falando, não estava entendendo. Eu estou fazendo um percurso primeiro para falar da pesquisa, e aí a gente vai entrar no que é o conceito, tá? Tudo bem, obrigada. E 215 dias fora de Brasília, foram consultados 76 acervos fora de Brasília
e 20 no Distrito Federal. A hipótese, ela partiu de uma documentação de um relatório do Anísio Teixeira, de que, aqui eu tenho uma imagem de um dos anexos, com algumas informações de possíveis escolas parque e centros, e essa questão dos centros, são centros de ensino de artes industriais ou centros regionais de pesquisa educacional, né? E aí a pesquisa, ela parte de uma pergunta: será que essas escolas realmente existiram, né? Se elas existiram, qual a relação dessas escolas com a realidade que a gente tem hoje, né, ainda posta no sistema educacional brasileiro? Dentre as possibilidades da pesquisa, eu tinha aprofundamento sobre escola playground, pavilhões de artes industriais, parque infantil ou jardim de infância. Esse ponto é bem interessante, depois a gente pode conversar, se for o caso, e é uma ocorrência em Campina Grande. Tem também uma documentação sobre um álbum de fotografias encaminhado ao Anísio Teixeira em 1962, e os manuscritos pessoais do Anísio durante e posterior ao mestrado dele com John Dewey, no Teachers College em Nova York, né? Mas vamos voltar para a aula, né? Quem foi o Anísio Teixeira? Eu já vou entrar no conceito de escola parque, tá? O Anísio Teixeira, ele nasceu na Bahia, né, em 1900. Ele é de uma família aristocrática. Ele estudou, teve uma formação educacional sempre no contexto de escolas profissionais jesuíticas, né? Assim que ele se formou, ele formou em Direito, ele retorna para a Bahia, ele formou no estado do Rio de Janeiro, ele volta para a Bahia e o pai consegue uma colocação para ele na Inspetoria Educacional da Bahia. Ele era um inspetor educacional. E ali ele começa, então, nesse primeiro mergulho da educação, o contato com uma realidade totalmente díspare, distinta da que ele teve. E aí ele começa a conhecer a realidade educacional para além da aristocracia. Ele conhece várias tipologias, sistemas educacionais, principalmente europeus, e começa, então, a ver as diferenças. Sofre uma primeira interrupção das 3 graves interrupções políticas da sua carreira. Então, ele sai dessa área de trabalho, e aí, nesse período, ele vai para os Estados Unidos, passa meses lá, aí ele tem um contato com Monteiro Lobato, Gilberto Freire, escreveu Casa Grande Senzala, e que também era aluno, e aí ele vai ser aluno do John Dewey, que tem uma visão sobre a questão da democracia, a relação da democracia e da educação, que as duas estão interligadas. O Gilberto Freire também foi aluno do Dewey, da mesma forma que o Anísio, e aí, historicamente, é informado de que o Anísio fez um mestrado com o John Dewey no final da década de 1920, em Nova York, no Teachers College. Depois disso, ele retorna ao Brasil, inclusive com uma carta do Monteiro Lobato em mãos, e assume um cargo no então Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, estado da Guanabara. Hoje, o Distrito Federal, a gente tem que acompanhar essa mudança histórico-geográfica, é Brasília, né? Ele está no centro do país, mas nessa década de 30, ele ainda era no Rio de Janeiro, uma cidade-estado, estado da Guanabara, cidade do Rio. Lá, ele ocupa a diretoria instrucional do Distrito Federal e encontra escolas que ele vai chamar de escolas do tipo pardieiro. O Anísio, então, começa por meio de várias estratégias de números, de gerar índices, de avaliar a educação de uma tal maneira que ele possa mensurar as coisas.
inicia, então, nesse momento, né, com o comportamento e as ações do Anísio Teixeira, uma visão de análise estatística da educação, que vai desembocar no que a gente tem hoje, que é o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e que leva o nome dele, Anísio Teixeira. O Anísio também trabalha nessa época, ele inicia com uma postura de formação continuada, uma formação para o docente, que também vai desembocar hoje em dia no que a gente conhece pela CAPES, né? A Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior. A gente tem, então, já duas coisas que são desdobramentos da postura do Anísio Teixeira, INEP e CAPES, que ele os montou posteriormente e ele trabalhou, atuou na coordenação desses espaços. No Rio de Janeiro, nesse período da década de 30, ele tem uma influência muito forte dos sistemas educacionais externos, então, tanto europeu quanto norte-americano. E ele traz algumas experiências e propostas educacionais para a realidade do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Pode continuar, você tem que fazer toda aquela parte, todo o papel. O fundo, a mudança da cor, combinado? Desculpa a interrupção. Então, nós temos nesse pedaço, né, temporal do estado do Rio, da década de 30, o Anísio traz, então, uma proposta de escolas Platum de pelotão, onde as salas elas eram pensadas como salas ambiente. Então, eu tinha dentro de uma mesma estrutura da escola, eu tinha uma sala de aula comum, com carteiras, e eu tinha uma outra sala com laboratório de ciências, eu tinha uma outra sala com material para artes, eu tinha um outro ambiente voltado para o esporte. Essas escolas eram as escolas do tipo Platum, mas existiam também as escolas do tipo mínimo, que eram as escolas que só tinham uma sala de aula padrão. E uma outra escola que ele vai chamar de playground, ou parque. A escola playground, ela era uma escola que só tinha salas ambiente. Essas salas ambiente, elas eram ocupadas pelos alunos das salas das escolas do tipo mínimo. Então, nós temos aí já o cerne, o germe do que seria a escola parque. Eu tenho uma escola do tipo ambiente que recebe alunos de outras escolas. Isso no contraturno, na primeira metade da década de 1930, no Rio de Janeiro. Além dessas escolas que eu citei, o Anísio Teixeira ele criou algumas escolas experimentais, que são as escolas que nós temos muito mais um foco nos estudos e experimentações docentes, de práticas docentes para crescimento, investigações para novas realidades, né, do magistério público, no caso, que também vai influenciar o magistério privado ou até mesmo a educação não formal, não escolar formal. Entretanto, nesse caminhar da estratégia, né, dessa experiência no Rio de Janeiro, o Anísio sofre uma outra interrupção e ele fica exilado durante muito tempo. E aí dizem as más línguas, a conversa miúda, que ele chegou a ficar escondido até dentro de uma caverna durante um tempo, porque ele foi perseguido mesmo. Ele retorna à cena política com um cargo na Bahia, e aí ele vai construir na Bahia a estratégia melhorada do que ele tentou fazer no Rio de Janeiro na década de 30. Então, no final da década de 40, ele constrói
na Bahia, o que seriam 9 centros educacionais, ele conseguiu construir somente um, que é o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Carneiro Ribeiro, ele é um centro educacional composto por 5 instituições, 4 escolas, que ele vai chamar de escola classe, e uma escola que ele vai chamar de escola parque. Então, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ele vai ter 4 escolas somente com salas para ensinar português, matemática, história, geografia, e uma outra escola com um tamanho muito maior, gigantesco até, com aproximadamente 25 mil metros quadrados, para compor a Escola Parque. Nessa área que é a Escola Parque, que é inaugurada em 1950, né, então ela começou a ser construída no final da década de 40, eu vou encontrar lá salas ambiente para trabalhos manuais, artes industriais, do pavilhão de artes industriais. A gente vai encontrar grandes espaços, né, preparados para o teatro, para a música, para ensino, né, a leitura, a biblioteca, e também a educação física, o esporte, e, associado a isso, a questão da saúde. O esporte ele é visto como um dos elementos da saúde nesse momento histórico brasileiro, né? O Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ele começou a ser construído, mas logo em seguida o Anísio já está, né, no INEP. Já existe o INEP e a CAPES, e ele então continua dando atenção a esse centro educacional que vai ter essa primeira escola parque. Vamos agora ao conceito de escola parque, né? Escola parque, então, é uma escola que tem somente o ensino básico de artes e educação física associado. E a escola classe é a outra escola onde nós teremos os outros componentes, os outros campos do saber, né, que hoje a gente usa essa nomenclatura. Então, é a relação entre as escolas classe com a escola parque que nós vamos ter essa construção do conceito de centro educacional anisiano, proposto pelo Anísio Teixeira. Além, né, desse conceito, o Anísio Teixeira também montou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, que era fomentado pelos Centros Regionais de Pesquisa Educacional, onde trabalharam Florestan Fernandes, Gilberto Freire, dentre N outras, Darcy Ribeiro, né, outras personalidades da nossa cena educacional brasileira. Em 1956-57, começa a construção de Brasília. O Anísio já está à frente do INEP e ele é convidado a construir o planejamento, o desenho do sistema educacional brasiliense. Então, ele desenha, ele planeja o plano de construções escolares de Brasília. E aí, a gente tem que perceber uma coisa. Ele traz para o contexto da nova capital esse mesmo pensamento de 4 escolas classe para uma escola parque, que era o conceito que ele tinha implementado no início da década de 50 em Salvador. Quando ele traz essa ideia, ele dialoga com o escritório do Lúcio Costa, né? Ele faz esse trâmite e o Lúcio Costa muda o planejamento urbanístico de Brasília para adotar o sistema educacional do Anísio. Então, há uma convergência na cidade, tanto urbanística quanto educacional, para que essa realidade seja implementada. E
Logo em seguida, ele tem, né, no golpe de 64, o Anísio é anistiado, ele é compulsoriamente afastado das suas obrigações, né? E em 1970, 71, desculpa, agora eu esqueci, eu não me recordo, ele é encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro, e é uma morte suspeita, mas a gente está em plena ditadura, dias de muita informação truncada, né? Muitos segredos, então a gente considera essa morte suspeita. Então vamos lá. Escola Parque, né? A Escola Parque, ela sempre dialogou com a integralidade da educação, uma educação em tempo integral. Se a gente pensar, né, sobre a estratégia da Escola Parque, lá na década de 30, a gente tem uma proposta que começou a ser implementada no Rio de Janeiro, aonde eu tinha a escola playground e a escola do tipo mínimo, ou a escola do tipo Platum, aonde eu tinha os 2 turnos preenchidos com acesso à educação. Então, aí a gente já tem uma proposta de educação em tempo integral para o público. Essa é uma coisa é um item muito importante, porque o grande ponto da estratégia anisiana é que a educação é pensada para o público comum, o povo. Até então, a gente tem nesse contexto uma realidade dos cortiços sendo formados, as comunidades que a gente chamava de favela, a subida para o morro do povo que não tinha acesso monetário, né, a uma condição de vida plena, eles começaram então a fazer a subida do morro no Rio de Janeiro. A gente está falando do início do século passado. A gente tem que lembrar que nós temos a volta da Guerra de Canudos, nós temos a rebordosa da abolição da escravatura no Brasil, e tudo isso vai culminar nesse cenário aonde o pobre, o povo comum, não tem acesso à educação pública. Praticamente não se tinha uma educação pública ofertada no Brasil. Tinha-se, na maioria das vezes, uma educação conveniada. O dinheiro público era destinado às escolas confessionais, escolas geralmente católicas, aonde elas atendiam a elite, por vezes, raras vezes, um curso noturno para o público comum, e muitas das vezes nós temos, então, um aspecto educacional voltado para a arte, que a gente vai lembrar dos liceus de artes e ofícios, nesse período, no final do século XIX, início do século XX. Então, o Liceu de Artes e Ofícios era uma contribuição, uma possibilidade para que o pobre tivesse acesso a uma formação educacional com viés profissionalizante. E aí a gente tem o aspecto tecnicista. Por quê? Eu vou aprender a mexer com metal, com aspectos de arte, desenho e funcionalidade, né, dos aspectos de arte, da estética, mas é para que eu tenha uma formação profissional, para que eu me torne funcionário de uma empresa, para que eu tenha condições de ter sustento. É nesse caminhar do uso do conhecimento artístico, então, profissional e tecnicista, que a gente vai ter, mais à frente a gente vai conversar, o surgimento dos pavilhões de artes industriais, onde o Anísio vai implementar uma proposta de que o aluno pobre, o povo, o filho do povo, tenha acesso a uma educação artística, mas com um viés profissional,
para que ele tenha condições de manter a sua sobrevivência, para que ele tenha condições de ter um trabalho. Então, é a arte aplicada, é a arte industrial, é a visão da arte enquanto profissionalização. Né? E isso vai ficar muito forte até, pelo menos, década de 80, isso ainda é muito forte. Eu ouso dizer que até os dias atuais isso é muito presente, em algumas realidades. Só um instante, por favor. Victor, toda a área do seu papel tem que ser trabalhada. Tudo bem? Toda a área do papel. Vai lá. A Escola Parque, então, ela tem esse diálogo com a educação em tempo integral, tem o diálogo direto com o esporte e a saúde, onde é pensado a saúde não só pelo condicionamento físico, mas também pela oferta do alimento para essa criança, esse público discente, a oferta de acesso à odontologia, né, à medicina, porque é uma realidade muito complexa. O público pobre, o povo, ele geralmente não tinha acesso à educação, muito menos acesso à estrutura de saúde, estrutura sanitária. Né? Então, o Anísio sempre pensou trazer essa modalidade, essa tipologia educacional para os públicos carentes. Por quê? Visando que a educação seja disponibilizada para o pobre, para aquele que não tem nenhum tipo de acesso. Tecnologia sempre foi um dos pontos da Escola Parque. Desde os primórdios, na década de 30, o Anísio Teixeira sempre disponibilizou para a rede educacional sistema de cinema. Eu esqueci a sigla. Se eu não me engano, é Cine, que é o cinema educativo, né? Que ele tem todo um trabalho de construção do cinema com os vídeos, os filmes educativos, e aí depois foram para São Paulo, para a Cinemateca. Nós temos, nesse período, os laboratórios de ciências, né? Para as salas ambientes, tanto na Platum e nas escolas experimentais, como Guatemala, Escola Argentina. A gente tem esses ambientes de tecnologia educacional que ele sempre tentou ofertar. A arquitetura sempre foi um diferencial, porque a arquitetura escolar, ela dialoga diretamente com a qualidade do ensino prestado. O processo de ensino-aprendizagem, ele sofre influência pela arquitetura escolar proposta a essa realidade. Se eu não tenho uma condição favorável de ventilação cruzada, se eu não tenho um mobiliário adequado, né, se eu não tenho um ponto de água dentro de uma sala de artes, tudo isso vai influenciar na minha prática docente, na minha vivência do processo de ensino-aprendizagem. E o Anísio Teixeira, desde a década de 30, com o Lelé, que depois veio para Brasília e construiu várias coisas interessantes, inclusive a Colina, que é o setor educacional da Universidade de Brasília, ele trabalhou com o Anísio Teixeira na década de 30, na construção dessas realidades, dessas primeiras experiências de arquitetura escolar do Anísio Teixeira. E a questão das artes, as artes sempre estiveram presentes dentro do pensamento do Anísio, vendo então o ensino da arte num primeiro aspecto, e aí isso é importante diferenciar, num primeiro aspecto ele tem um viés tecnicista, porque eu estou pensando numa formação profissional aonde eu proponho ao aluno uma condição dele conseguir
o próprio sustento dele. Mas também, já desde o princípio, o Anísio tem a aplicação e a vivência da arte dentro do ambiente da Escola Parque. Desde o princípio é pensado um museu, uma estratégia de cinema, para que eu tenha uma possibilidade de educação lúdica. Eu tenho o teatro presente dentro do espaço educacional. Eu tenho os recitais, o equipamento de música, né, para os musicistas, o ensino e apreciação da música e também das artes aplicadas, desde a pintura, a escultura, passando por expressões, que eu vou chamar de expressões artísticas, de técnicas, né, artísticas, que dialogam com o cotidiano. Que aí a gente vai pensar na apresentação ou na vivência do que seria o artesanato. Nós temos desde o princípio, na proposta da Escola Parque, a tecelagem, né? O trabalho com couro e metal. Nós temos, isso a gente vai pensar enquanto as artes aplicadas, mas que, num outro viés, e principalmente hoje, se a gente pegar expressões da arte contemporânea, nós vamos perceber o bordado presente, a tecelagem presente, ressignificada, revisitada. Então, são esses diálogos com o cotidiano, que em um aspecto pode se ver como tecnicista, mas que em outro também continua sendo a expressão humana, a construção de um pensamento a partir do cotidiano, e que isso está presente na vivência. Lembrando que cada um de nós, né, teremos as nossas visões críticas e as nossas construções de opiniões a partir das nossas leituras, das nossas vivências. Eu não quero aqui trazer uma verdade única. Eu estou trazendo a minha interpretação a partir das coisas que eu tive acesso, né? E que a gente possa dialogar a partir disso. Aqui eu vou apresentar a Escola Playground, que é essa única escola parque que foi construída na década de 30 no Rio de Janeiro. Hoje, ela é chamada de Escola Municipal Dom Aquino Correia. Ela fica localizada nessa área aqui, que é a Praça Cardeal Arco Verde. Antigamente, toda essa área era o perímetro da escola Playground. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando e a descontinuidade política, ela é uma premissa quase no Brasil, porque mesmo que eu tenha uma boa experiência política, nós temos sempre uma descontinuidade. Então, aqui na frente, nós vamos encontrar a área que hoje é a Escola Municipal, o teatro que era o teatro da Escola Parque, ele foi totalmente separado da escola e hoje ele faz parte da Secretaria de Cultura do município, que é o Teatro Glaucio Gil. Caso você vá ao Rio de Janeiro, visite, né? Ele é um bom teatro, ele era da escola e ele foi separado. Nos fundos foi construída uma outra escola, então a área da escola foi cortada aqui, nessa área foi construída a Escola Municipal Alencastro Guimarães, que é de anos finais. Essa é de anos iniciais, essa é de anos finais. Aqui do lado foi cortada uma outra área da escola, foi construída uma estação de metrô e uma outra parte foi construída uma praça, que é a saída e entrada dessa estação de metrô. Então, a gente pode perceber que nessa primeira experiência de Escola Parque do Rio de Janeiro, a escola foi totalmente fragmentada, descaracterizada,
E ela hoje é uma escola comum, que não tem mais teatro, não tem mais salas ambientes de arte, de educação física, mas ainda existe uma arquitetura dos resquícios aí da década de 30. Aqui eu tenho algumas imagens, essa é a parte da escola do fundo, da Guimarães. Essa é a quadra dessa escola Playground. E aqui uma visão de salas. E agora nós vamos para algumas imagens sobre o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Carneiro Ribeiro ele fica na região da Liberdade, ou Caixa d'Água, na cidade de Salvador. Essa é a estrutura da Escola Parque, onde eu tenho as escolas classes próximas. Então eu tenho as escolas Parque, a Escola Parque no meio. Só um instante, por favor. Pessoal, Sofia ali, Sofia, silêncio. Fecha a torneira para mim. Posso pedir para lavar a mão lá no banheiro? Tudo bem? Podem ir para o banheiro e lavar as mãos lá e voltar. Obrigado. Pode. Combinado. A Escola Parque é toda essa área central aqui que nós temos. Essa imagem não é muito feliz, mas nós temos aqui do lado, essa área é a parte do teatro. Aqui nós temos a parte de a educação física, com vestiários enormes, é muito grande essa área aqui. Toda essa área da direita, esse mega pavilhão, é o pavilhão de artes industriais. Aqui é a parte de cantina e refeitório, cozinha industrial. Do lado a gente tem a parte da gestão, da direção, salas ambiente de saúde, odontologia. Aqui tem até atendimento advocatício da área de direito para os pais dos alunos. Vamos supor, uma mãe está com problema de pensão alimentícia, ela tem um consultório de advogados aqui que ela pode tirar dúvidas de como proceder. Tudo bem? Aqui é o cenário do pavilhão de artes industriais, é a área interna. Percebam pela escala a altura do pé direito. Percebam ao fundo o painel artístico, né? E as várias estações. Nós não temos aqui divisões do espaço de vivência das artes. Era um mega galpão, aqui é a metade do galpão, é parte dele que a gente está vendo. E aqui algumas expressões artísticas, Mário Cravo Neto, Jansen, Caribé, são vários artistas que estão presentes na representação artística, na apresentação das suas obras, dentro do ambiente da Escola Parque de Salvador. E aí, em 1960, nós temos a inauguração de Brasília, né, que teve seu plano de construções escolares elaborado pelo Anísio Teixeira e negociado com os POS, a gente já conversou sobre isso. E aí nós temos em Brasília, né, um modelo previsto para o Brasil. Pensou-se na construção da capital sendo um norte para a construção para as cidades brasileiras, né? E a cidade parte do conceito de unidade de vizinhança, que é um conceito francês, que vai ser revisitado e implementado pelo Lúcio Costa. Vamos lá. Tem aqui, então, Brasília surge a partir, né, do signo de que é uma cidade das artes, então é um museu a céu aberto, é uma cidade extremamente ampla. Caso você não conheça, te convido a conhecer a nossa capital. Aqui é uma igrejinha que fica nos fundos da Escola Parque, que nós estamos agora. As superquadras, né, são
grandes áreas onde nós temos os blocos residenciais, os edifícios, e que, se for de interesse, depois a gente pode dar um outro momento, passear pela estrutura e ver como é que se dá a implementação do sistema educacional aqui na cidade. Então, os edifícios, as áreas verdes internas. E aqui nós temos o desenho do plano piloto, que as pessoas chamam desse desenho da área do avião. Aqui nós temos uma demarcação do que seria uma entrequadra, que é essa daqui, e aqui o que seria a unidade de vizinhança, que é o conjunto das quadras. Na área da entrequadra, a gente tem a área destinada à escola parque, que é essa região aqui que nós temos. Aqui é uma unidade de vizinhança. Cada 4 superquadras eu tenho uma unidade de vizinhança, com equipamentos sociais que são vivenciados entre essas 4 superquadras. Aqui nós temos as imagens da construção da nossa escola classe atual, que é essa que eu estou agora falando com vocês, que é a escola classe 308 Sul. São imagens da década de 60, que nós vamos revisitar já já. Aqui é uma das imagens dos consultórios. Todas as escolas classe foram construídas, exceto a da 210 Sul, que ela foi construída como um jardim, um centro de saúde, um posto de saúde. Todas as outras contavam com os gabinetes de odontologia, salas para atendimento médico. Tá? Aqui agora nós vamos ter algumas imagens que dialogam com os 2 primeiros anos da escola parque dessa daqui, da 308 Sul. Aqui nós temos uma proposta, né, de planejamento do currículo, onde nós temos os objetivos, as estratégias seriam as atividades, que tipo de avaliação que era prevista. E aqui nós temos, então, o currículo experimental de artes industriais, que já é aí uma proposta para estudo no futuro, né? Como que se dava o currículo na década de 60 de artes. Aqui são algumas propostas de material, né, na artes industriais, perguntas que eram feitas, currículos que eram propostos para a gente revisitar aí o passado. Esse material foi enviado para o Anísio Teixeira em 1962. No final do ano, aqui nós temos audiovisual, os filmes que eram ofertados, e aqui nós temos as imagens que nós percebemos a vivência em cerâmica, em metal, aqui de cestaria e aqui de madeira. Nessas salas que hoje nós temos aqui na escola, elas eram ambientadas com vários maquinários de grande porte para ensinar os alunos a mexer com madeira, metal, dentre outras coisas. Couro, né? Aqui tem imagens dos alunos, melhores aqui para a gente vivenciar. Um aluno dos anos iniciais trabalhando numa bigorna. Aqui no maquinário de corte, de serra para madeira. Eu fico pensando o medo que eu teria se eu tivesse que trabalhar com isso nos dias atuais, uma criança tão nova, com equipamento tão perigoso. Mas era a questão do viés tecnicista e o viés profissionalizante que nós conversamos. Eu já encontrei pessoas que mostraram, né, aqui a parte de couro, que é bem interessante. Inclusive, eu vi uma carteira de couro que uma ex-aluna presenteou a mãe
e ela costurou o couro e ela fez pirografia sobre o couro. Então, a mãe dela tem essa carteira feita na Escola Park até hoje. Aqui a área de tecelagem, então os tears, que nós temos ainda hoje. Eu ensino tear aqui na escola, mas é uma tecelagem tear de prego e bordados, trabalho com essas questões aqui. Aqui nós temos trabalhos manuais, aqui é uma confecção de fantoche, provavelmente, então é a questão da costura. Aqui é a cestaria. Aqui a gente pode perceber um ambiente de artes visuais. Percebam aqui a montagem nesse espaço. Diga, sou feliz. Não precisa, o pessoal vai limpar daqui um pouquinho, tá? Eu quero só que vocês façam agora os contornos aonde vocês acharem interessante. Tudo bem? Continua, ainda tem tempo. Aqui é a parte do início da década de 60, que nós temos o teatro, vivências de teatro. Aqui a gente pode perceber o fantoche, a vivência aqui as aulas de música, canto coral, regência. En passant, eu vou mostrar para vocês rapidamente a tentativa de Escola Park em Belo Horizonte, que é um diferencial do doutorado, que aí a gente tem alguns documentos que eles vão apresentar, que eu apresento na tese, mas eu trago um destaque para essa estrutura de arquitetura escolar da Escola Park de Belo Horizonte, onde a área, né, da sala de aula, ela é composta aqui ao fundo, no centro, por um mini palco, onde o aluno aqui dentro ele já vivencia o teatro e a música, ou seja, palco e plateia. Eu tenho a formação dentro do ambiente escolar, dentro de uma única sala, que é o ensino de português e matemática. Eu também já tenho um preparo para a vivência das artes. Nesse mesmo espaço, nós temos 2 banheiros dentro dessa sala de aula. E temos também o espaço para material do professor e das aulas. Então, a própria sala de aula traz em si toda a estrutura que seria pensada para uma microescola, né? O microambiente escolar, ele está presente de uma maneira integral dentro da sala de aula. E eu posso utilizar, né, se a gente for considerar, eu tenho as paredes enquanto espaço expositivo, se eu for pensar numa expressão artística visual 2D, eu posso utilizar essas paredes. Então, nesse ambiente de sala de aula, eu consigo vivenciar toda a estratégia de uma educação integral, diferente de um tempo integral, mas a integralidade da formação educacional escolar. Aqui são os ambientes da Escola de Belo Horizonte. E aí, né, tem essa questão. A partir dos dados coletados, né, a área de arte e educação, ela se consolidou a partir da década de 70 no Brasil, né, a partir do campo de trabalho criado em decorrência das ações de Anísio Teixeira. Essa é uma possível pesquisa, né, para a gente aprofundar e investigar no futuro. Com Anísio Teixeira, a partir da década de 60, quando ele estava à frente do INEP, né, e ele tinha construído em Brasília o plano, né, o plano de construções escolares, o sistema educacional brasiliense, nós tivemos também, concomitantemente, uma proposta de espalhar pelo Brasil as escolas Park.
que é aquele primeiro recorte que eu trouxe lá atrás, onde tinha Escola Parque em Salvador, em São Paulo, em Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Paraíba, né, João Pessoa, Campina Grande. Além dessa expansão da estrutura do centro educacional, né, que ele trouxe para o desenho de Brasília, ele começou a propor uma estratégia de centro de artes industriais ou pavilhão de artes industriais, porque eu não teria como chegar numa cidade, né, Brasília, só para melhorar o raciocínio, Brasília era uma cidade nova, eu estava construindo a cidade do zero. Então, eu construir um centro educacional é pertinente, porque eu não tenho escola aqui. Então, eu vou construir a realidade da escola parque. Mas se eu chego numa cidade como Campina Grande, como Recife, como São Paulo, eu tenho uma cidade que já existe uma escola lá. Essa escola aonde os meus pais estudaram já tinha o prédio, já tinha sala, já tinha carteira, já tinha cantina, né? Já tinha a sala do diretor, já tinha o banheiro. Como que eu vou levar a arte para deixá-la mais presente nessa escola se a escola já está construída? É nesse viés que o Anísio Teixeira propôs a construção dos pavilhões de artes industriais, a partir da década de 60, de uma maneira mais efetiva. E aí a gente vai encontrar, ao longo do país, pavilhões de artes industriais, construídos dentro de escolas que já estavam em funcionamento. Então, é importante a gente salientar isso. Eu tenho um grupo escolar, essa é uma palavra que a gente já nem usa tanto, mas o grupo da escola voltada para os anos iniciais do ensino fundamental. Amiga, tema, por favor. Obrigado. O grupo escolar, ele era, então, uma estrutura muito mais próxima de construções, geralmente de um aspecto tradicional ou colonial. Eram salas com esquadrias em madeira, né, janelas de madeira, era um pé direito muito alto, eram construções que ainda traziam resquícios muito próximos do colonial. O Anísio, então, traz a proposta de construir prédios na área interna dessa escola, dentro do perímetro, que eram prédios parecidos com pavilhões, galpões, que não eram divididos em salas de aula, mas sim uma grande área de sala ambiente, com o viés de ensinar arte aplicada, arte industrial, pensando naquele viés tecnicista e profissionalizante de que o aluno iria aprender uma profissão. Se tudo desse errado, ele saberia fazer uma pintura, né, para fazer uma faixa de teto. Só um instante, pessoal. Oi. A gente já vai também. Só um instante, falta um pouquinho. Senta um pouquinho, termina o desenho e eu já vou com vocês. Nós vamos descer juntos. Combinado? Não, mas eu quero agora que você faça os últimos retoques, os últimos detalhes. Usa um pastel seco de outra cor, pode ser? Ótimo. Mas o sol não teria que ser um pouco mais acima, se possível? O que você acha? Vamos pensar nisso. Continuando aqui, pessoal. Só um instante.
Nós temos, então, a construção dos pavilhões de artes industriais dentro dos espaços que já eram construídos, constituídos como espaços escolares. Essa mudança, então, o Anísio propõe a construção de vários, são dezenas de espaços de pavilhões industriais ao longo do Brasil. Nesse aspecto, além de construir o prédio de artes industriais, ele promoveu, então, a capacitação. Essa capacitação foi uma formação continuada, onde eram ofertadas bolsas para os docentes, para os professores, para todo o país, que essas bolsas eram cursos, tanto curso para aprender, quanto fomento financeiro, para que esses professores, em sua maioria professoras, mulheres, fossem para os centros regionais de pesquisa educacional, na sua maioria, ou para a Escola Parque, né, que funcionava em Salvador, ou para a Escola Parque que estava em vias, né, assim, início de funcionamento em Belo Horizonte, ou nos espaços do CBPE e do CRPE, para que essas professoras, esses docentes, tivessem capacitações para que eles pudessem, então, ensinar arte. Percebamos aqui a hipótese de que, a partir da capacitação proposta, né, a partir da formação em arte, mesmo que com viés aplicado, tecnicista, profissionalizante, proposto pelo Anísio, a gente tem uma difusão do ensino de arte no Brasil, a partir aí desse movimento intensificado dos pavilhões de artes industriais. O que vai culminar essa é a minha hipótese, no surgimento dos cursos superiores a partir de 1971, com a LDB, né? A obrigatoriedade da educação artística dentro do currículo. Então, existe uma construção do ensino de arte a partir dessa proposta da construção, da estratégia de se ensinar algo nesses espaços que antes, né, a gente já tinha em funcionamento. Em tempo, é necessário a gente frisar que o canto, a música, o desenho sempre estiveram presentes no currículo. A gente vai pegar desde a reforma proposta pelo Rui Barbosa, né, no final do século XIX, a gente vai encontrar nos boletins, nas estruturas curriculares, já aulas ou componentes de arte propostos para no ensino básico, na educação básica. Desculpa a falha. Na educação básica. Entretanto, isso se intensifica e culmina num outro olhar para o ensino de arte a partir da década de 70. Então, essa é uma das provocações que eu queria trazer para vocês, né? Aqui, inauguradas ontem as oficinas de artes industriais de Santa Júlia. Santa Júlia era um colégio em Campina Grande. É Campina Grande? Se eu não me... desculpa, gente, eu não lembro de qual. Se esse é de Campina Grande ou se esse é de João Pessoa. Se eu não me engano, é Campina Grande. E aí a gente tem aqui Centro de Artes Industriais. Isso era comunicado nos jornais. Isso aqui é um recorte de jornal da década do ano de 1960. Eu não trouxe as fontes aqui, mas na tese a gente tem tudo. E aqui já é a culminância do diálogo dessa prática artística, né, em diálogo com a comunidade.
Eu tentei ser bem rápido, né? Eu sei que eu não parei nem para respirar. Aqui estão os meus contatos, duas formas de contato, meu e-mail e o meu Instagram, quem quiser entrar em contato. A imagem que eu tinha citado no final era essa daqui, onde nós teríamos aqui Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Campina Grande, Porto Alegre. Aqui são as Professor, você pode programações de compartilhar. construções de escola parque. Kleber, Oi, professora? diga, Marina, que a Marina falou alguma coisa. É porque você falou das imagens, mas já parou de compartilhar a tela. Desculpa, deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Ainda tem algo compartilhando? Não. Não. Ainda não. Voltou? Voltou. Essa era a imagem que eu estava falando aquela hora, que aqui a gente tem as cidades com escola-parque programadas para construção. Tudo bem? Se a gente for olhar rapidamente, nós temos eu ouso dizer que até antes do doutorado, nós conhecíamos a Escola Parque de Salvador, as de Brasília, e um pouco sobre a história do Rio de Janeiro, da Playground. A de Belo Horizonte e a pesquisa de Campina Grande, ela foi recuperada, né? ela foi atualizada a partir da minha pesquisa. Então, assim, hoje a gente tem que considerar que Escola Parque em Belo Horizonte, ela existiu. Aquela foto da imagem da sala de aula que tem banheiro, que tem um mini palco, tudo isso é muito novo. Tudo isso é reflexo dessa pesquisa. Até então, o próprio pessoal da Secretaria de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais, eles desconheciam essa documentação, essa vivência, né, que teve lá. Então, voltando aqui, eu agora vou propor para vocês, se vocês aceitarem, eu preciso descer com os meus alunos para o almoço. Então, agora, vocês, via foninho, eu vou me conectar pelo meu celular e a gente vai fazer um passeio pela escola. E fica bem assim para vocês? Nossa, essa aqui é uma aula viva. Adorei. Ótimo, maravilhoso, ótimo. Mais uma vez, eu peço desculpas, porque eu sei que eu estou falando muito rápido, mas eu vou conectar em um e sair do outro. Eu achei o ritmo tranquilo. Deu para entender tudo. O senhor explicou muito bem. Você já está conectado agora pelo celular, não é isso? Liga o microfone. Vai conhecer algumas coisas. Eu vou pedir para cada um dos meus alunos mostrarem para a gente o trabalho deles de agora, que eles fizeram sozinhos, sem o meu acompanhamento, então é totalmente a expressão deles. Essa é uma turma de segundo ano, né? Eles têm na faixa... Quantos anos você tem, Marcela? A Marcela tem 8 anos, e aqui eles estão utilizando um formato que está quase um A2, né? Mais ou menos, e eles estão utilizando pastel seco. Esse é o do Rodrigo. Ali é o da Sofia. Cuidado, Sofia Liz. Esse é o do Victor.
e esse é o da Sofia Liz. Oi, pessoal. Tudo bom? Então, ó, esse daqui é o pessoal que estava vendo o trabalho de vocês. Deixa eu abrir minha câmera. Alguém quer chegar de longe, mas pode... Ah, peraí. Não sei se o vídeo... Tá. Essa é a turma. Um braço de distância de um para o outro. Máscara arrumada. Peguem, por favor, as mochilas. Eu vou virar novamente a câmera para tirar de mim. Nós trabalhamos, né, a reprodução por observação do trabalho da Tarsila, o Abapuru. E aí a gente está trabalhando com um pastel seco. Essa é uma das vantagens, eu vou começar a puxar sardinha para o meu mundo. Esse pastel é um pastel alemão, que a gente faz uso aqui. Nós tivemos aula hoje com carvão vegetal, né? Então nós trabalhamos a experimentação do carvão fino, médio e grosso, porque eles tinham que experimentar a diferença do toque, de como se constrói a expressão de um material para o outro, e em seguida a gente foi para o pastel seco. Tá? Aqui é a minha sala ambiente, eu vou dar uma guinada aqui para vocês conhecerem. Todas as escolas parque, as salas de artes visuais, elas têm um ponto de água, pelo menos. Essa bancada em mármore, ela é uma bancada que percorre todo o pavilhão. Entretanto, com as reformas, isso daqui é uma parede falsa, a bancada continua, mas a parede foi construída em cima. Isso daqui é porque a gente vai conhecer, daqui um pouco eu vou mostrar para vocês, a gente vai sair da sala, preparados? O último pode passar, fechar a minha porta e apagar a luz, vai ser a Sofia Liz. Vocês vão fazer a fila aqui de fora e vão me esperar, aqui mesmo. Eu vou entrar numa outra sala para vocês verem, pessoal. Aqui é uma outra sala de arte. Vejam que a bancada continua no final. É a mesma bancada e ela vai percorrer todo o prédio. Era esse o ambiente que nós tínhamos com aquele maquinário que eu mostrei para vocês do ferro. Olha só, aqui era onde ficava o maquinário parafusado, de metal, de madeira, tudo bem? O nosso prédio, ele dialoga com a cidade, então aqui nós estamos vendo uma parede de cobogó. Aqui nós temos todo o efeito, né, arquitetônico da madeira. Só vou dar uma batidinha aqui. Então tem toda uma estrutura pensada com essa madeira e isso vai se repetir no prédio debaixo da escola. Aqui é um dos fornos que a gente tem cerâmica aqui ainda em funcionamento. Esse forno está desativado. E ele está no corredor. Mas se der tempo eu mostro para vocês a sala de cerâmica. Aqui é a nossa equipe que cuida da gente. Aqui são as outras salas do pavilhão. Essas salas elas foram individualizadas com divisórias. Essas divisórias é porque, vou mostrar de fora agora, toda a estrutura do pavilhão para vocês terem noção. Podem ficar na sombra, meninos. Podem me esperar aí, só um instante, tá? Aqui nós temos uma visão panorâmica do pavilhão de artes industriais. É o mesmo nome que a gente vai ter para os pavilhões que o Anísio construiu, né, fora da proposta de escola parque, para a gente ter a estrutura de
de ensino de arte em escolas que já estavam construídas. Essa daqui é uma área verde, ali é o fundo do nosso teatro, né? E aqui nós vamos agora descer para fazer a troca. A gente pode descer do lado de cá? Assim? Tudo a gente aproveita aqui na escola, né? A gente tem aqui uma estrutura de raias de corrida no que é o estacionamento da escola. Então, a gente tem esse desenho das raias para que a gente possa ter o quê? Uma atividade de educação física utilizando esse espaço. Educação física não tem sala específica para eles. Então, aqui nós temos as quadras, são quadras multiuso. Não sei se vocês conseguem ver a pintura do chão. Aqui agora eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu tentei mostrar a parte da construção da escola? E aí a gente tem, então, o prédio principal. Na parte de cima são as salas de aula. Na parte de baixo, a gente tem alguns equipamentos da gestão. Ed, 22. Desculpa, eu estou no meio de uma aula. Bom, moço. Olá, tudo bem com vocês? Nós trabalhamos em quarteto. O quarteto, a gente tem 4 aulas. Então, todos os alunos trabalham com 4 aulas. Hoje, a turma 22, que é essa que eu atendi, fez a aula de artes visuais. E eles vão almoçar com o professor referência deles, que é o professor Ed, professor de música. A turma 33 fica com a professora de dança, que é a Débora. E aí ela vai atendê-los para a turma referência. Professor Luciano, Educação Física, 51. 51 é o 5º ano. E essa turma aqui é a turma 12, que é a minha turma do 1º ano. E nós vamos almoçar juntos. Tudo bem? Turma, posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês podem me esperar aqui 5 minutos? Você vê com eles? Eu vou tentar mostrar a parte de baixo da escola. Obrigado, Luciano. Então, aqui eu vou fazer um percurso com vocês. Fala que a gente também agradece aí a colaboração. Eu vou agradecer. O pessoal é muito unido. Aqui é o aquário, que é a coordenação, que é onde a gente tem a coordenação. Eu vou explicar um pouquinho depois. Vou tentar. Essa parte de explicar eu posso depois tentar fazer parado. Aqui é uma obra que a gente recebeu no projeto do Atos Vulcão. E aí cada escola recebeu um grande painel de algum artista. Esse foi o que nós recebemos. Aqui a gente tem algumas vitrines com mostra dos nossos trabalhos dos alunos. Essa parte à direita toda é a parte administrativa. Então, é direção, secretaria, né? Tudo que a gente vai ter de equipamento para que a gente possa ter a gestão da escola. Aqui a gente tem os banheiros. Terminando a parte de baixo, nós vamos aqui a setor de orientação educacional. Pensando em quê, né? É muito tempo? É muito tempo. Só que a gente tem que pensar que esse aluno, o pai foi trabalhar, deixou aqui na escola, ele cumpre o horário de trabalho dele e depois ele retorna. Aqui, eu não vou conseguir abrir, mas a gente tem um laboratório de informática. Nós temos uma biblioteca bem ampla. Eu vou tentar mostrar algumas salas ambiente de teatro. Aqui é um teatro que a gente está tentando arrumar. Já temos aí umas poltronas, um piano,
tentar dar uma olhada numa outra sala de teatro. O pessoal está higienizando para o próximo horário. Opa. A sala acabou de ser higienizada, está pronta para a aula. Ali ao fundo é a igrejinha. Vamos tentar olhar uma sala de música. Tá nessa? Qual tá a da Ivone, você sabe? Ivone. Essa é uma sala de música, onde a gente tem o piano. Essa é uma professora que ensina realmente piano para os alunos. Por causa de falta. O tobogó presente. Ali a gente está vendo já a área da vizinhança. E agora, esse é um dos grandes ambientes superiores. Numa das imagens que eu mostrei, aqui tinha uma exposição acontecendo na década de 60. Um detalhe, a iluminação é zenital, então a todo instante a gente tem iluminação solar no teto da escola. Isso gera uma economia, né, de energia elétrica, e a gente pode perceber que tem todo um aspecto da arquitetura escolar que é muito importante. Eu não vou conseguir, eu acho, mostrar o teatro. Talvez daqui um pouco. Comigo, vamos almoçar? Vamos deixar as mochilas aqui. O tio vai conversando